pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre poesia concreta ou concretismo. O concretismo surgiu lá na década de 50 com a publicação de uma revista literária chamada Neugandres. Nome estranho. O que significa Neugandres? Eu não sei, eu acho que nem os caras sabiam, porque é uma palavra do português arcaico, galaico-português, não tem uma tradução tão certa assim. E daí você já fica sabendo que tipo de autor vai fazer a poesia concreta, né? Gente que fica pesquisando língua antiga, tradutores, grandes intelectuais. Então essa poesia intelectual do concretismo tem como característica primeira delas uma poesia espacial. Como assim, Ju? Espacial, espaço sideral, Júpiter, Vênus, Saturno? Não. Espacial quero dizer ao espaço em branco, né? A folha que é usada para escrever a poesia. Poetas concretistas começaram a perguntar, mas por que a gente não pode escrever de um outro jeito? Eles começaram a ocupar esse espaço em branco de uma forma muito inusitada. Por que eu não posso escrever um poema para ler em espiral, por exemplo? Para ler na diagonal? Então, essa é uma característica muito forte da poesia concreta. Ou seja, a poesia concreta quer ocupar esse espaço em branco de uma forma inovadora, de uma forma diferente, inusitada, né? Outra característica importante da poesia concreta é a estrutura verbo-voco-visual. Vocês vão falar, caraca, Ju, isso é muito difícil. Não, o nome é pomposo, mas a explicação é bem simples. Então, o verbo significa palavra, não tem novidade nenhuma, poesia sempre foi palavra. Voco significa voz, também não tem novidade nenhuma. E visual, a novidade está aí, visual. A coisa mais importante para a poesia concreta vai ser a imagem. Veja aí o poema Lixo e Luxo. A poesia, ela é uma imagem, né? Então a gente tem duas palavras, que é lixo e luxo. E a gente não vai conseguir ler de outra forma, a não ser pela imagem. Verbo e voco visual, beleza? Outra característica importante é a influência da publicidade. Nos anos 50 a gente tem um boom da publicidade no mundo. A linguagem publicitária ganha um espaço muito grande. E isso vai influenciar a maneira dos concretistas escreverem seus poemas, dando uma prioridade para a imagem, então condensando, sintetizando a poesia em imagem. Aí você tem o exemplo do poema do Décio Pinhatari, né, com o logo da Coca-Cola, então o vermelho, o branco e as palavras aparecendo, que faz uma referência, a gente lembra imediatamente da publicidade da Coca-Cola. Outra característica importante da poesia concreta, que só de bater o olho a gente já consegue perceber, é que ela é feita de pouquíssimas palavras. Sem pontuação, sem vírgula, quase que sem conjunções. O poema ele faz uso de 2 ou 3 palavras, né? Como eu dei o exemplo de lixo e luxo, só 2 palavras foram suficientes para construir aquele poema. Como nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, pluvial, fluvial, você vê aqui o exemplo do movimento da água, da chuva, é a água do rio, uma coisa virando a outra, né? Só 2 palavras a gente consegue, pela imagem, fazer essa metáfora do movimento do rio e da chuva. Uma outra característica da poesia concreta também é a abolição do verso, né? Não é necessário mais o uso de verso, estrofe, para construir uma narrativa, para uma poesia. E a última característica importante são as 2 formas, 2 estruturas de se fazer a poesia concreta. Se apresenta na estrutura praxis ou processo. Quando ela se apresenta na estrutura de praxis, ela tem uma palavra que a gente vai chamar de palavra de energia, né? Uma única palavra que vai gerar essa comutação. De uma palavra, você vai tirando outras palavras. De uma palavra vão sair outras palavras ou troca de palavras para esse poema, por exemplo, negócio. Então, de negócio a gente tem o ócio e a gente vai tirando outras palavras dentro de uma única palavra. E a outra estrutura que a gente vai chamar de processo, utilizada a linguagem não verbal. A imagem vai preponderar sobre as palavras. O que importa, então, é o formato, tá? E não as palavras necessariamente. Muito bem, depois de toda essa explicação, qual o desafio? O desafio, então, é que vocês escrevam uma poesia concreta. O que é importante vocês pensarem é na simplicidade. E é um assunto recorrente aqui nos nossos vídeos, assim, então não fiquem preocupados com uma poesia com profundidade, textos imensos, e nem para o outro exercício do Slam é necessário quantidade sim qualidade. Podem pesquisar na internet várias referências, vários autores do concretismo para te ajudar, para te inspirar, mas essa palavra precisa
especialmente representar a mensagem que você quer passar, né? Então preocupem-se com isso. Faça seu poema, manda para o administrador do grupo. Cuidem-se, não se esqueçam de lavar as mãos, usar máscara, manter o distanciamento. Vamos cuidar de si e cuidar do coletivo para todo mundo voltar bem, com saúde. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.